Ô, Simão, eu vi que você vai iniciar ou iniciou um estudo aí na Casa do Caminho sobre mediunidade. Parece que começou domingo passado, né? E esse é um tema muito amplo, que envolve muitas questões, muitas dúvidas. Apesar de todo o manancial que nós temos à disposição, nós ainda, de forma efetiva, ainda entendemos muito pouco desse fenômeno. E obviamente, surgem muitas dúvidas nesse campo, em especial daqueles que estão começando, ou aqueles que eventualmente não desejam desenvolver a mediunidade, aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, né, patente, como dizia Kardec. E o que nós vemos, às vezes, da casa espírita é quase que querendo obrigar o médium a uma forma compulsória de desenvolver a mediunidade. Para aqueles que têm a mediunidade patente mesmo, né, manifesta, ele pode, se ele não quiser usar essa ferramenta de uma outra forma, canalizar essa energia para um outro trabalho, ou ele tem necessariamente que desenvolver essa faculdade? Bom, com relação ao estudo, nós não iniciamos ainda. Eu iria iniciar no dia que eu me internei. Então, acabou que não teve jeito. Nós vamos iniciar agora, na primeira terça-feira de setembro, né? Nós iniciaremos. Serão 2 meses de estudos, às terças-feiras, 19h30, lá na Casa do Caminho. Vamos tentar, não sei se eu consigo, fazer também ao vivo pelo Instagram. Então, essa é a questão do estudo. Agora, o que você traz, Daniel, é muito interessante. Quando nós olhamos a definição que Kardec nos traz no capítulo 14 do Livro dos Médiuns sobre o que é o médium, ele faz uma definição em 2 níveis. Ele coloca um nível lato sensu, né, senso comum, e ele depois ele estratifica para o que eu chamaria de estrito sensu. Então, ele diz lá: todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Então, aí ele faz uma definição ampla, dizendo que a mediunidade é comum a todas as pessoas, é comum a todas as pessoas. A mediunidade é da própria natureza. Na segunda parte, ele diz assim: todavia, tal designação, ou seja, médium, não se aplica senão àquelas pessoas cuja a faculdade está plenamente desenvolvida, passível de demonstrações, e comprovações, o que depende de um organismo predisposto. Então, o que ele quer dizer? Olha, mas a denominação médium, na sua forma específica, ela deve ser usada somente para aquelas pessoas cuja faculdade é patente, ou seja, ela é clara, ela é percebida e que é demonstrada, comprovada. E aí ele acrescenta: o que depende de um organismo mais ou menos predisposto, ou seja, o que depende de uma conformação biológica adequada para que o encarnado possa interiorizar a estrutura de pensamento que lhe chega e para que ele possa exteriorizar e ser percebido na estrutura mental que ele emana. E Kardec reforça isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando ele diz que a faculdade mediúnica está radicada no organismo. Então, é isso que vai indicar por que há pessoas que são ostensivas em termos mediúnicos e outras não, porque o organismo biológico não está predisposto. E por que um organismo é predisposto, o outro não? Aí nós já precisamos de um entendimento que Emmanuel nos traz, lá na questão 382 do livro O Consolador, quando pergunto a ele qual a verdadeira definição da palavra mediunidade. E ele também faz a resposta em 2 níveis
ele apresenta uma resposta construída em 2 níveis. Também lato sensu, e depois mostrando o porquê de alguns terem ou não. E aí ele diz que a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Vejam, ele está se referindo a uma profecia do profeta Joel, lá do capítulo 2 do livro de Joel, que foi repetida no discurso de Pedro, que está no capítulo 3 do Atos dos Apóstolos, quando ali o profeta Joel dizia: naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e vossos filhos e filhas profetizarão. Então, quando Emmanuel fala que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, ele traz a ideia do profeta Joel e mostrando que ela é natural, ela é para todos. E quando Joel diz na sua profecia, naqueles dias derramarei, naqueles dias, Emmanuel diz que essa luz estava aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra, ou seja, que o advento do movimento mediúnico que ensejou os estudos espíritas é o naqueles dias que Joel havia dito. Depois, na segunda parte, ele diz assim: se a mediunidade tem suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade ou maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. O que ele está dizendo? Que há uma finalidade na ostensividade mediúnica. E ele coloca que essa primeira finalidade não é um atendimento a outros. Essa primeira finalidade é a redenção do próprio médium. É ele ter, por meio da sua faculdade, o exercício seguro, honesto da sua faculdade, uma forma de reparar os seus próprios erros. E quando nós olhamos o que está no capítulo 11 do livro Emmanuel, nós entendemos por que ele usou essa segunda definição. Nesse capítulo 11 do livro Emmanuel, ele tem um título chamado Quem são os médiuns na sua generalidade? E é o título do capítulo, que vem numa pergunta. E Emmanuel responde com um texto que ele é altamente, como é que eu posso dizer, altamente contundente para o médium. Porque ele diz assim: os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que reparam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Então, aí dá para entender por que ele usou o aspecto que a mediunidade é a maior oportunidade oferecida de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, a mediunidade ela passa a ser um compromisso para lidar, para sanar algumas situações passadas. E aí, dentro desse compromisso, apenas didaticamente falando, Kardec nunca disse isso, estou apenas usando um reforço didático, nós podemos ter o compromisso e podemos ter o comprometimento para esse compromisso. E o que eu quero dizer didaticamente com comprometimento? É o caso daqueles cuja mediunidade está ligada a essa questão que Emmanuel coloca do passado obscuro e delituoso. Está ligada ao aspecto redentor. Para esses, a comutação de trabalho não seria adequada. A troca do exercício mediúnico por outra atividade não seria adequada. Mas há aqueles que têm o compromisso, mas não um comprometimento. Então, esses, muitas vezes, não vão exercer a faculdade mediúnica e vão trabalhar em outros níveis e não terão nenhuma, digamos, oscilação, nenhuma mudança nos seus ritmos de vida.
Mas para aqueles cuja faculdade mediúnica está num campo de compromisso e comprometimento, não é o não exercício que gera problema, é o exercício que evita problemas. É como se fosse assim, é só um exemplo também didático. Estou lá para reencarnar, e aí o espírito encarregado, preposto de Deus para o processo encarnatório meu, diz assim: ô futuro Simão, você vai reencarnar, e é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui como anda seu saldo reencarnatório. Ele vai lá num aparelho moderno, né, um aparelho de última geração, e observa lá umas 10.000 páginas de méritos que eu tenho. Bom, 10.000 páginas, para quem tem milhões de anos, não é difícil. Aí ele fala, beleza, vamos dar uma olhada agora nos seus deméritos. E aí eles não conseguem naquele equipamento, ele tem que buscar um mainframe, né? Bem mais robusto equipamento, porque vai trazer milhões de páginas de demérito. Ele vai dizer, olha, nessa situação, o seu saldo é tão negativo que mal você vai conseguir plasmar seu corpo, você vai nascer uma bola, não consegue nem plasmar. Eu falo, então tá danado, né? Quer dizer, já vou nascer quicando, né? E aí ele diz assim, olha, mas se você exercer a faculdade mediúnica, você pode ir em condições, digamos que naturais, e você não vai ficar uma bola, e você pode, então, exercer a faculdade. E aí eu digo assim, quer dizer que se eu exercer a faculdade, tranquilo? Sim. Então me dá umas 5 faculdades mediúnicas por garantia, porque vai que falha uma, eu tenho outra, e eu vou nascer com essas 5, porque aí não vai ter erro. Bom, nasço. E no meu caso, fica um sensor, que eu fiquei com a bola localizada, né, no abdômen. Então, quando essa bola começa a crescer, porque eu não estou cumprindo o trabalho. Aí eu olho e falo assim, daqui a pouco está a bola inteira. Opa, deixa eu trabalhar. Ou seja, há aquelas pessoas que teriam certos comprometimentos que foram atenuados pelo exercício da mediunidade. Ao não exercer, o comprometimento volta. Então, não é exercer a faculdade que causa problema. O exercer a faculdade, nesses casos, é que evita aqueles outros problemas que foram comutados pelo exercício da mediunidade. Então, para esses casos, não haveria essa troca. Mas para os outros casos, não. Não há problema. A pessoa teria uma oportunidade, mas resolveu ser útil em outro campo. E é interessante isso, porque quando nós olhamos a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós veremos o capítulo, ele é um tratado sobre os dons espirituais, sobre as faculdades mediúnicas. E ali o apóstolo escreve o seguinte: os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então vem um outro aspecto. A faculdade mediúnica deve ser exercida com utilidade, não com futilidade. Então, se a pessoa desvia para a futilidade, desvia o exercício para os benefícios próprios, ele está comprometendo aquele mecanismo que ele tinha oportunidade para redimir-se. E aí perde-se o senso da utilidade. A mediunidade é algo muito sério para se ficar brincando. E Kardec alertou isso no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente. O que quer dizer com isso? É uma coisa séria, que precisa ser exercida com seriedade. Então, não se impõe o exercício a ninguém. Mas, por outro lado, não se deve furtar-se a essa oportunidade redentora de um exercício da faculdade mediúnica, desde que com seriedade e dando caráter de utilidade a esse exercício.